Gênesis, a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, e sobre a face do abismo o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A terra ganhando forma, a pressão da gravidade, a força. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma representação do Espírito de Deus sobre as águas. Um pequeno boneco nadando. Logo entenderemos. A luz. Haja luz e houve luz. Haja luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou de luz de dia e as trevas de noite, tarde e manhã, o dia primeiro. Haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. Uma separação. Água de baixo, água de cima. São as nuvens, uma névoa, um ar úmido. E Deus fez a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo e a expansão das águas que estavam sobre a expansão. Uma expansão sobre a expansão, águas sobre águas. Deus criando o céu, com nuvens e nublado, neblina e mais tarde chuva. Chamou Deus a expansão de céus. Não é céu, usa a palavra céus, no plural. Por que essa afirmação? Seriam as divisões do céu? Atmosfera, estratosfera? Ou refere-se a céus como uma visão espiritual? Ou uma referência aos planetas criados? Não sabemos, mas a Bíblia sempre dispõe dessa palavra, céus. Ajunte-se as águas em um só lugar, e apareça a porção seca, e assim se foi. A porção seca, a terra e o mar, e o céu. E chamou Deus a porção seca de terra, o ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que era bom. E disse, produz a terra erva e sementes e árvores frutíferas, que dê frutos segundo a espécie, semente que seja nela sobre a terra. E assim foi. A terra florescendo. E a terra produzia ervas, dando semente conforme a sua espécie frutíferas. E foi tarde e manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão do céu, haver separação entre dia e noite, e seja elas sinais para os tempos determinados, como dias e anos. A saber, os luminares são Sol e Lua. Grandes luminares, luminar maior, governar o dia, luminar menor, para iluminar a noite, e as estrelas. Há uma diferença de tamanho, maior de dia, menor à noite. Do ponto de vista da Terra, os dois são do mesmo tamanho, mas a ciência com a tecnologia do homem reconhece que o Sol é maior. Assim a Bíblia já descrevia desde então. E disse Deus que era bom. Foi tarde e manhã, dia quarto. Produzam répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Os animais, répteis, peixes, aves.
Deus criou grandes baleias, répteis, seres viventes, abundantemente, conforme a sua espécie, e viu que era bom. Deus abençoou, disse: frutificai, enchei as águas dos mares, multiplicais. O dia quinto, Deus criou as bestas feras conforme a sua espécie, e assim se foi, conforme a espécie, o gado, os répteis, e viu Deus que era bom. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda a criação. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Façamos, parece alguém mais nessa história, né? Façamos o homem à nossa imagem. Dá a entender duas pessoas conversando, né? Saber Deus e Jesus como entendemos, desde o princípio da criação. Os homens criados, Adão e Eva, primeiros. O dia sexto, frutificai-vos, multiplicai e enchei a terra. Dia sexto. Assim os céus, todos os exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia sétimo da sua obra foi feito, descansou no dia sétimo de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Deus abençoou no dia 7, o dia de descanso. Deus contou até o dia 7. E convidou o homem para participar desse dia de descanso. O dia do Senhor, o dia 7, era um descanso para sempre. O homem tinha que participar. Foi privilegiado em participar e dominar, dar um nome aos animais e dominar tudo. O dia 7 é o dia do Senhor, o dia do descanso. É um descanso sem limite, um descanso eterno, um repouso de Deus. O homem é convidado a participar no repouso de Deus, na criação. Uma vida que não acaba, um sustento que não acabava. Cabia ao homem o cuidado, submissão a Deus, obediência e gratidão por esse privilégio. Dia 7, o dia de Deus. Deus achou bom, e o homem? Está gostando? Vamos consultar para tirar uma prova. Um teste de obediência. Eis Adão e Eva. Em cima temos a árvore da vida. Embaixo uma árvore do conhecimento que conduz à morte. É um teste de obediência. Deus mandou comer só a árvore de cima, a árvore da vida. Será que o homem vai obedecer? Supostamente o homem não obedeceu. Com isso foi expulso do paraíso, sendo eliminado e não podendo participar do descanso eterno de Deus. Agora o homem é limitado, tem que trabalhar para produzir. Tudo tem limite, até sua vida criou um limite. Em vez de comer só da árvore saudável, comeu da outra árvore que parece estar envenenada. Mas não era a questão do veneno, é a questão da obediência. Até os dias de hoje temos alimentos saudáveis e não saudáveis. Uns podem nos gerar e nos ajudar para a vida. Outros podem levar à morte. Orientados e aconselhados por nossos pais, obedecemos até então, comendo o que é saudável, ignorando aquilo que não é saudável. Isso pode produzir a morte. Mas o que levou em consideração é a desobediência de Adão, sendo expulso do paraíso. Parece que Adão não passou no teste. Isso o levou à morte.
tudo ficou limitado para ele. Já não está mais no descanso de Deus, não está no paraíso. O homem foi separado de Deus. Não é Deus que se separou do homem. É o homem que foi separado, se afastou com a desobediência. Ele só tinha uma ordem: obedecer. Pareceu difícil para ele. O homem não aprovou o que Deus fez, querendo mais, e que fosse do seu jeito próprio, desagradando a Deus. Ingratidão. Nessa separação, o homem ficou limitado até na sua visão. Como assim? Vamos ver um campo de visão. Um campo, dois campos de visão. O nosso olho humano e o nosso foco, as cores onde enxergamos. Esse é o nosso foco, as cores que enxergamos. Se estiver fora do foco, vamos ajustar e regular com óculos. Mas poder se ver um pouco além, através de equipamentos modernos. Pode-se identificar raios infravermelhos, raios ultravioletas, radiações. Pode enxergar até micro-organismos com equipamentos. Parece que o homem conseguiu passar um pouco além do seu foco. O que passasse do seu foco era invisível ao olho nu. Vamos dividir em duas categorias: algo invisível e algo invisível. Visível, o que é natural. O que é visível, destacamos como sobrenatural. Diferenciamos do visível algo material. O que não está visível, olho nu, categorizamos como espiritual. Algo inerte, que está visível, parado, uma energia que não se vê, mas está ativa e até controlada pelo homem para seu benefício. A vida que vemos crescer, que é algo visível, e a morte que não sabemos qual o seu destino, para onde parte. O visível que é real, o invisível que é imaginário, são nossos planos, nossos sonhos, nossos objetivos. O que é visível são as nossas obras. O que é invisível é a nossa fé, que é a esperança. Dois campos de visão. Conclusão: o pecado traz cegueira, impedindo de ver a Deus, pois a sua visão está bloqueada. Agora o homem precisa ter muita fé e obediência para crer em Deus, assim voltar ao seu descanso eterno do dia sétimo. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Deus fez chover sobre a terra, e toda a erva se multiplicou, todo fruto cresceu. Quais são os tempos? Qual a rotação da terra nesse período? Não sabemos. Será que a terra rodava mais veloz, menos veloz, a atmosfera era maior, um pouco menor? Não sabemos. Se um dia tinha 24 horas, Deus coloca e conta até o dia 7, o sétimo dia de Deus na terra. Qual o período? No período da Babilônia, da Torre de Babel, Deus separa o homem. A ciência reconhece a Pangeia das placas tectônicas de separações, divisões de continentes. Deus separa na Torre de Babel, onde o homem se unifica, criando um governo único. E se levantando contra Deus na sua rebeldia, Deus espalha da Torre de Babel as pessoas, um para cada lado, ou seja, um para cada continente. Suponho que Deus tenha dividido por famílias, um para cada continente. A cada continente vemos semelhança nas pessoas. Assim como uma família, ambos são semelhantes.
Esse é o nosso campo de visão. Criamos homem nadando. Do ponto de vista de cima, vemos 3 membros: uma perna, um braço e uma cabeça. Olhando da parte de baixo, vemos que não são 3 membros, é apenas um corpo. Depende do campo de visão que estamos olhando, se de cima da água ou por baixo da água. De cima da água, podemos considerar algo natural, material que enxergamos. Na parte de baixo, algo sobrenatural, espiritual, que não conseguimos enxergar. Mas o corpo é o mesmo. O que isso significa? Uma pequena representação da revelação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 Deus? Não. Deus se manifestando de 3 formas diferentes, se revelando ao homem. Mas só existe um Deus. O mesmo Deus que é Pai, o mesmo Deus que é Filho, o mesmo Deus que é Espírito e é Santo. De cima da água vemos 3 membros, manifestações, mas o corpo é o mesmo e Deus convida-nos a se tornar um só nele, um só corpo em Deus. Somos membros desse corpo. Os homens chamam de trindade. É 3 ou é 1? Só existe um Deus. Mesmo ele se manifestando de formas diferentes. O apóstolo João vai descrever novamente a criação, trazendo a imagem do Filho de Deus. No princípio é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, lá atrás na criação, no livro de Gênesis, Jesus já presente. Quem que é o Verbo? É a palavra. Jesus disse: eu sou a palavra da vida. Quem crê em mim, viverá. Ele é a palavra, o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Refere-se a Jesus. Deus antigamente falou de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, ao qual, sendo resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. O sustento, todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentando-se à destra da majestade nas alturas. A saber, Jesus, revelado, declara o livro de Hebreus, testemunhando de Jesus Cristo. Vamos destacar um pequeno ponto, a qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa a imagem da sua pessoa. Que imagem é essa? O homem foi criado segundo a imagem de Deus, imagem e semelhança. Mas só que essa imagem agora vai ganhar olhos, pernas, bocas, nariz, cabelo. Quem é essa imagem revelada de Deus? É Jesus, o Filho do homem, o enviado, como prometido no passado, no Antigo Testamento. Essa imagem ganha uma forma. Deus descendo à terra, em forma humana, estando com nós, participando das nossas dores, vivendo de perto, convivendo com nós, nos orientando, nos ensinando como devemos viver e agradar a Deus. Está aqui o nosso amigo Jó. Quem conhece a história dele sabe da situação que ele passou. Ele sabia que estava passando momentos injustos. Foi uma pessoa bondosa, justa, e não sabe por quê. Estava carregando tantas feridas, passando tantas dificuldades. Em meias feridas, Jó louvou a Deus. Do ponto de vista de Jó, parecia difícil estar passando esses momentos
Do ponto de vista de Deus, para Jó era fácil ordená-la de cima. Mas Deus veio até a terra, esteve entre nós, mostrando não só para Jó, mas para nós mesmos, que ele era capaz de vencer o mundo. Ele disse: creia, eu venci o mundo. Eu vou passar as mesmas dificuldades, vou carregar as mesmas feridas, feridas que não são minhas. Vou sofrer as mesmas injustiças que Jó também passou, que todos passaram, e eu vou vencer todas. E vou vencer também a morte. Serei fiel até a morte de cruz. Do ponto de vista de Jó, seria difícil. Mas do ponto de vista de Deus, ele veio, desceu à terra e mostrou que é possível, se estiver ao lado do Criador. Ele disse: eis que estarei convosco até o fim. Se estamos com Deus, é possível vencer. Quem vê ao Pai, vê a mim, disse Jesus. De fato, o Filho é a imagem do Pai. Quem olha um, vê o outro. Existem duas visões, aquelas separadas e aquelas que são unânimes. Alguém pode ver uma galinha e 10 pintinhos, mas a galinha vê um só amor e um só cuidado por todos, debaixo de suas asas. Alguém pode ver um homem e uma mulher, mas se estiverem juntas, do ponto de vista de Deus, eles se tornam uma só carne. Tudo depende do ponto de vista. O apóstolo Paulo vai descrever a imagem no espelho. O homem se vê em espelho e logo esquece a sua imagem. A verdadeira imagem de Deus que Jesus quis transmitir não é aquela que se perde em um papel, em uma foto ou um espelho. Muitos descrevem a imagem de Deus de alguma forma, em uma foto, uma escultura, de qualquer modo, mas é uma imagem que logo se perde. A verdadeira imagem de Deus que Jesus quis transmitir não é essa, mas a imagem de uma pessoa boa, porque Deus é bom. A imagem de bondade, de delicadeza, de compaixão, a imagem de perfeição, a imagem de misericórdia, a imagem de perdão, de paciência, de gratidão, de obediência e fé. Essa é a imagem que Deus quis transmitir às pessoas e pediu para que possamos refletir essa imagem, a imagem do seu Filho. Essa imagem que devemos refletir da glória de Deus, com semelhança do seu cuidado. Criei, por isso falei.